Boa noite, queridos. Nós ainda estamos em ajustes, só para complicar mais a vida dos meninos ali, vamos colocar um microfone novo ainda, por isso que você escutou aí um barulhinho aí, mas eles já estão organizando tudo, tá bem? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus aqui? Digam amém. Você está querendo ouvir, eu estou querendo pregar, meu irmão. Então você veio, eu sei que você saiu da sua casa hoje, enfrentou aí chuva, eu não sei como foi na sua rua, no seu bairro, mas você propôs no seu coração que estaria aqui nessa noite, e o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Sei que está aí na internet, Deus te abençoe, que a palavra, a unção alcance aí tua vida e tua casa em nome de Jesus. Queridos, o meu tema de hoje assim, eu não sei o quanto você vai celebrar com isso, mas eu estou falando com você aqui sobre códigos da expansão, amém? A semana passada nós falamos sobre palavras proféticas. Palavras vão nos fazer expandir ou vão nos fazer regredir. Hoje eu quero falar com você sobre dor. Eu esperava essa reação. Não há crescimento sem dor, esse é o meu tema hoje. Não há crescimento sem dor, não há expansão sem dor. Se você quiser evitar a dor, você estará evitando o seu crescimento. Aí agora que eu já dei o tema, você já pode vibrar comigo, em nome de Jesus, amém? Abra aí a Bíblia em Atos capítulo 8, nós vamos começar aqui em Atos capítulo 8, versículo 1. Enquanto nós vamos abrindo aqui, deixa eu fazer uma retrospectiva com você ali de Atos. Atos começa já com os discípulos aguardando aquele comando que Jesus deu para eles ficarem em Jerusalém, porque eles seriam cheios do Espírito Santo, eles seriam revestidos de poder. E assim acontece. Jesus disse para eles que eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e os confins da terra. Capítulo 2, vem o Pentecostes, o Espírito Santo desce naquele lugar com línguas repartidas como de fogo e foi enchendo todos que estavam naquele cenáculo. A presença do Espírito Santo foi tão forte ali que aquelas pessoas começaram a falar em outros idiomas. Eles falavam, a goteira na testa, ô Satanás. Então ali em Atos capítulo 2 vem o Pentecostes, eles são cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo eles têm uma unção, uma graça de falar em outros idiomas, e a Bíblia diz que aqueles que eram daquelas terras entendiam o que eles falavam, né? Aqueles que eram ali da Mesopotâmia ouvia, entendia, eles começaram a falar naqueles outros idiomas, falando sobre Jesus, falando sobre aquele momento do Espírito Santo. Foi algo extraordinário. Depois, capítulo 3, você sabe que a igreja ela começa a funcionar. Pedro, João estão subindo ao templo e eles encontram um paralítico ali na Porta Formosa, estende a mão para eles, fala: olha, nós não temos ouro, não temos prata, o que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Vocês lembram? E ali aquele homem é curado, é transformado. O capítulo 4 vai avançando, a igreja vai crescendo, porque Pedro já ministrou sua palavra, a palavra foi alcançando os corações, milhares de almas se convertendo. Capítulo 5, a Bíblia diz que as pessoas tinham comunhão, elas estavam como um só ali. Tem a história de Ananias e Safira, não sei se vocês lembram. E capítulo 6, meu irmão, a igreja começa a ser perseguida. Capítulo 6, houve uma grande perseguição, a igreja está crescendo. Estevão é eleito ali para ficar, daqui a pouco nós vamos ver o texto, tá? Capítulo 7, está ali Paulo, que está escrito ali na Bíblia, Saulo, ele está perseguindo a igreja. Capítulo 8 aqui eu quero ler com você e a gente vai avançar na palavra de hoje. E também Saulo consentiu na morte dele,
dele aqui Estevão, tá? Que tinha sido eleito um dos líderes ali da igreja. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Amém? Queridos, não dá para expandir sem esperar dor. Não dá para crescer sem esperar passar por dores. Então o código de hoje é você aprender a lidar com a dor para que você possa continuar crescendo. Estevão é apedrejado e morto. A Bíblia diz que a igreja está sendo devastada e perseguida, mas com isso eles foram espalhados ali por Jerusalém, Samaria, Judéia. O que acontece? A igreja estava confortável em Jerusalém, eles estavam somente em Jerusalém, e Jesus falou para eles: vocês vão testemunhar tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e por toda a terra. Mas eles estavam confortáveis em Jerusalém, então veio algo que precisava fazer com que eles expandissem. A visão era que eles alcançassem outros povos, outros lugares, e isso então começa a acontecer. Filipe começa a levar palavras, começam a levar palavra, sinais são feitos, sinais são manifestados ali, e a Bíblia termina esse texto que eu li com você, essa parte falando que havia alegria naquela cidade, ou seja, depois de uma perseguição, depois de um momento terrível de dor, de tribulação, houve alegria. E eu vou ser ousado em profetizar para você: quando você vencer sua dor, você entrará num tempo de alegria, de bênção, de unção, de graça de Deus. Dê um aplauso a Jesus, se manifeste ao nome dele, aleluia. Para crescer, eles precisavam colocar a visão acima da própria vontade e interesse deles. E aqui eu entro no primeiro ponto dessa mensagem: quem quer expandir não anda por sentimentos, mas por visão. Quem quer crescer, meu irmão, você vai me ouvir falando muito de expansão nessas quartas-feiras, porque é sobre isso que nós estamos falando aqui, é sobre esse que é o nosso ano, esse é o nosso tema, e eu preciso construir uma base agora, um fundamento agora, para tudo que vai vir, porque se você construir bem suas bases, são as bases que vão sustentar o crescimento daquilo que aparece. Amém? Eu não canso de falar isso. Alguém pode entrar nesse prédio aqui, nesse galpão, e falar: nossa, que bonita essa cor da parede, nossa, que bonita essa luz, que bonito isso, aquilo e tal. Mas ninguém vai entrar ali e elogiar uma sapata, um concreto, um fundamento que está ali. Ninguém vai dizer assim: nossa, precisava de uma sapata bem grande, um por um, Donato, um por um, dá, não precisa de tudo isso. Mais ou menos, está vendo? Se tiver vaga lá, ninguém vai chegar aqui e dizer: olha, tem essas colunas, então a sapata um por um. Ninguém fala isso. Por quê? Porque o que é fundamento está enterrado. O que é fundamental não aparece.
O problema é que tem muita gente querendo ser necessário, sem ser fundamental. Todos que são necessários, em um momento serão descartáveis, mas todos que são fundamentais, vão sustentar uma visão, aquilo. Você foi chamado para ser fundamental, fundamental na sua família, fundamental na tua igreja, no teu trabalho, na empresa. Você precisa ser fundamental, querido, porque necessário vai passar, o que é fundamento permanece. Então você não pode andar por sentimentos. O que você sente vai mudar. Aquilo que você sente muda. Os sentimentos que você carrega mudam. Mas a visão não muda. Então por isso que eu estou falando para você que para a gente crescer nós precisamos colocar a visão acima do nosso próprio interesse. Coloque a visão acima do seu próprio interesse, da sua própria vontade. Jesus tinha uma visão, uma missão muito clara. Ele precisava morrer em Jerusalém, pagar o preço dos nossos pecados. Ele vai para o Getsêmani, e vocês lembram a oração que ele faz ali? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que ele estava angustiado ao ponto de morte. A angústia dele era muito grande. Então ele está dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Aí ele diz: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Ou seja, a visão estava acima dos sentimentos que ele carregava. Porque você está andando pelos seus sentimentos? Porque você está se movendo pelos seus sentimentos? Porque você só faz se você tiver afim? Porque você só faz se você estiver alegre? Porque você só faz se você tiver vontade ou desejo? Que aquilo que te mova não seja, meu irmão, seus sentimentos, porque os sentimentos são instáveis, são inconstantes, mas visão, meu irmão, é inabalável, sabe, é inabalável. Pedro tentou tirar Jesus da visão. Eu estou repetindo algumas coisas que eu falei nos últimos cultos para tentar ser didático. Jesus falou assim: importa que eu vá para Jerusalém e morra. Pedro veio para ele e disse o que? Não, Senhor, o Senhor não vai morrer não. O que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Para trás de mim. Por quê? Porque tudo que se opõe à minha visão é adversário. A palavra Satanás é adversário. Pedrão, o que se opõe à visão é adversário. Para trás. Nós precisamos ser firmes. Depois de convertido, eu quero abrir esse texto. Depois de convertido, Paulo ele libera uma palavra diante do rei Agripa, que eu quero compartilhar com você. Atos capítulo 26, versículo 19. Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Só isso que eu quero ler. Eu vou contar para você que Paulo está falando tudo que ele passou, tudo que ele viveu, contando o testemunho dele para o rei Agripa, falando para o rei Agripa que ele estava no caminho de Damasco, a luz apareceu, ele caiu no chão, ele caiu por terra, o Senhor falou com ele, ele ficou 3 dias sem enxergar, Ananias foi, orou por ele, e meu irmão, tudo que ele passou aqui, Paulo já tinha passado pelo menos 2 naufrágios. Paulo já tinha sido chicoteado, apedrejado, passando tanta coisa, tanta opressão, tanta coisa que ele viveu, espinho na carne que ele carregou. Mas ele está dizendo para o rei: contudo, rei, com tudo isso que eu passei, não fui desobediente à visão, eu fui obediente a tudo que o céu me mostrou. Meu irmão, seja obediente ao que o céu te mostrou. Você não pode se mover de forma nenhuma pela opinião dos outros. Você precisa se mover pela palavra de Deus. Mesmo diante dos desafios, Paulo foi fiel à visão. Mesmo diante de tantos desafios, você precisa ser fiel à visão do reino de Deus. Qual é a sua visão para o seu casamento? Tá, pastor, você está falando de visão aí. O que é visão? Exemplo, nossa visão aqui como ministério é muito simples. Nossa visão é, através do evangelho, da palavra de Cristo, alcançar todos os níveis da sociedade. Alcançar todos os níveis da sociedade. Visão. Qual é a visão para o seu casamento? Ah, não, nós estamos levando. Estamos empurrando com a barriga. Estamos levando aí, vamos ver o que vai dar. Qual que é a sua visão para a sua empresa?
Qual que é a visão da sua empresa? O que você quer? Qual é a visão que você tem para a sua carreira, para o seu trabalho? Qual é a visão que você tem? Você está só um dia depois do outro fazendo, trabalhando para pagar as contas, trabalhando para ganhar o pão, trabalhando para pagar o pão. Me desculpe, mas precisamos ter uma visão. O que me move não é o que eu sinto, o que me move é o que eu sei. Eu vou falar isso para você. O que te move não é o que você sente, o que te move é aquilo que você sabe. Explica melhor, Urânia, agora. Eu passo por lutas, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele se manifestará. Eu passo por batalhas, eu sinto a dor da batalha, mas eu sei que o Senhor dos Exércitos é quem me guarda. Eu passo por aflições, mas eu sei que o Senhor me guarda e me protege. Eu sei que Ele é o meu refúgio e fortaleza. Meu irmão, você está comigo ou não? É o que você sabe. A palavra nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é o que você está sentindo, é aquilo que você sabe. Deixa eu dar mais um texto, ler mais um texto com você. Daniel capítulo 10, versículo 14. Você sabe que Daniel está orando, ele está na Babilônia, está preso na Babilônia, e ele está orando, e o Senhor ele vem sobre Daniel e dá uma visão para Daniel. Daniel fica a ponto de cair no chão, sem forças para se levantar do chão. Tão forte foi a visão que Daniel recebeu. Então no versículo 14 diz assim: agora vim para fazer-te entender. Isso aqui é o Senhor falando com Daniel, é o anjo do Senhor falando com Daniel. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos do homem me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobre mim vieram, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Daniel está falando com o Senhor: Senhor, o Senhor me mostrou as visões dos dias futuros. Eu não sei se você entendeu o que eu li, mas Deus está falando com ele: a visão que eu estou te dando é para os derradeiros dias, é para os últimos dias, é o que vai acontecer lá no Brasil, é o que vai acontecer lá nos Estados Unidos, no mundo, em Israel, é o que vai acontecer em tudo. E Deus foi mostrando para ele, e aquela visão foi tão forte, tudo aquilo que Daniel viu e carregou, que ele caiu no chão. E ele fala: por causa da visão me sobrevieram dores. Eu estou sentindo dor por causa da visão. E aí, é o que eu sinto ou o que eu sei? A visão está me causando dores, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A visão está me causando lutas, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A visão está me causando problemas, angústias, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E se você tem uma visão, meu irmão, essa visão vai provocar dores. Não é fácil ter um casamento saudável se não doer em você. Se não doer nada em você, você está apenas levando. Ah, não, mas eu vivo muito bem. Eu não estou falando disso, queridos. Para viver bem, vai ter renúncia. Tem que ter renúncia, tem que ter perdão. Cara, só quem é casado sabe o que é 70 vezes 7, meu irmão. Vem com história não. 70 vezes 7, quem sabe? Só quem é casado. Os irmãos ficam duros nessa hora. Fala comigo assim, ó:
se você entender o que você falar, você vai vibrar. Você vai vibrar. Fala comigo: todo crescimento causa desconforto. Todo desconforto causa mudança. Toda mudança gera conquista. Aleluia. 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 Segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite: para expandir, esteja pronto para o confronto. Quem quer expandir aqui? Quem quer crescer? Você precisa estar pronto para o confronto. E eu estou falando isso em janeiro de 2024, porque em dezembro de 2024 você já não será mais a mesma pessoa. Em dezembro deste ano você não será o mesmo, você vai crescer, meu irmão, eu tenho certeza disso. Mas você precisa estar, assim como eu, pronto para o confronto. Confrontos geralmente provocam mudanças. Meu irmão, se não tiver confronto, geralmente não tem mudança. Você deixar as coisas como tá, você deixar as coisas serem levadas assim e tal, e nada tiver senta aqui, mulher, senta aqui. Por que será que só as mulheres falam às vezes que quer conversar com os homens, né? Alguém pode me explicar um negócio dele? Porque tem coisa que eu sei. Zezinho, você sabe me falar, meu filho? É tenso? Te peguei de surpresa também, né? Por que será que é só a mulher que fala assim: olha aqui, precisamos conversar? Só não, na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Mas a gente precisa às vezes sentar, conversar. Estou falando de casamento, mas é tanta coisa. Na empresa, está no vermelho, está no vermelho, está no vermelho. Não, uma hora dá certo, uma hora dá certo, uma hora dá... Meu irmão, para com essa história de uma hora dá certo, meu filho. Quem precisa confrontar? Eu mesmo. Então beleza. Não tem ninguém que confronta. Eu sou empresário, eu que sou dono, eu que sou... Auditoria, consultoria. Se não tiver confronto, não tem mudança. No casamento, está tudo errado. Um dos lados está fazendo alguma coisa errada, então deixa. Não, porque nós casamos, agora tem que ficar casado para sempre, né? Então vamos lá, não é bom, não se preocupa não. Cara, não, isso aqui não significa porrada não. Eu estou dizendo assim, confronto, entende? Porque alguém pode pegar errado aqui a minha mensagem, né? Já falou, vou descer a lenha. Não, nós precisamos de confronto para mudar. Se você não estiver pronto para mudar, meu irmão, você não está pronto para crescer. Grandes transformações não acontecem com as mesmas atitudes. Tem gente que não muda. Tem gente que não muda porque confia apenas no passado. Tem gente que não muda porque confia só no passado. Naquela época. Você já ouviu isso ou não? Eu estou falando só por hipótese. Porque na minha época, pastor, eu gostava mesmo da igreja quando era lá no Morro Chique. 150 cadeiras só, todo mundo conhecia todo mundo. O senhor ia mais na minha casa, né? Eu gostava mais lá do Morro Chique. Nossa, naquela época a igreja era diferente, sabe? Eu já tenho, eu sou, assim, uma pessoa e um remanescente da época que o povo realmente orava. Fedor. Deixa eu te falar uma coisa. Se você confia apenas naquilo que já foi conquistado, parabéns, você tem um passado brilhante pela frente. Entendeu? Se você confia só naquilo que já foi conquistado, eu não estou dizendo que isso não seja importante, porque
porque na verdade aquilo que foi conquistado é um legado, é um respaldo para aquilo que você vai alcançar. Mas se nós não estivermos prontos para continuar mudando, nós não podemos continuar crescendo. A igreja de Atos, onde nós estamos lendo aqui, eles não tinham problemas, mas quando começaram a crescer, deixa eu mostrar o texto para você, Atos capítulo 6, Atos capítulo 6, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, você está lendo comigo? Crescendo o número dos discípulos, houve o quê? Cara, enquanto não crescia não tinha nada. Enquanto não crescia estava tudo certo. Enquanto não crescia estava tudo bonitinho, legal, nosso clubinho aqui, nosso grupinho aqui, legal, todo mundo conhece todo mundo e tal, está tudo beleza, está tudo bacana. Mas crescendo o número dos discípulos, começou os problemas. E geralmente problemas começam com murmuração, com reclamação. Geralmente. Dificilmente um problema é assim um acidente. O problema começa com uma insatisfação. Olha aqui o texto. Houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então perceba que quando começou a crescer, eles precisaram fazer mudança. Eles estavam ali, os apóstolos atendendo todo mundo, atendendo a mesa de todo mundo, e de repente começou a ter murmuração. Por quê? Porque alguém estava ficando sem, alguém não estava conseguindo ceiar, alguém não estava recebendo visita, alguém não estava recebendo atenção, e aí começou a murmuração, começou o problema. E começando o problema, eles tiveram que fazer mudanças. Vamos escolher homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, com sabedoria, que nós possamos constituí-los para estar no meio do povo, e a gente vai se dedicar à palavra e à oração. Preste atenção num princípio aqui: se você quiser crescer, você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que aprender a abrir mão do controle das coisas e entender que aquilo que é importante precisa sair da sua mão para que você faça o que é fundamental. Se na sua empresa, se no seu trabalho, se no seu negócio, no seu escritório, naquilo que você faz, você é o porteiro, o secretário, a secretária, o contábil, tipo, como é que eu posso explicar? Tipo, bate os canteiros e corre para cabecear, sabe como é que é? Você não consegue confiar nas pessoas, você não consegue abrir mão daquilo que você tem que fazer. Eu conheço pastores, amigos meus, são pastores muito antes de mim, fazem 30 anos que são pastores e tocavam no louvor, até hoje eles estão tocando no louvor, eu fico olhando e falo: meu Deus, ninguém avisa ele que está ruim. Eu estou falando de verdade, eu estou correndo risco aqui, está gravando. Santa, em espírito, em verdade. Tá legal, é lindo, cara, mas alguém precisa avisar ele que ele tem que sair fora. Abre mão disso, vai pregar. E alguns precisam até deixar de pregar. Agora, sabe, se tudo a gente for manter o controle, como que a gente vai poder crescer? Eles começaram a ter problemas, e com o problema eles tiveram que fazer mudanças. Eles percebem essa necessidade de mudanças. Meu irmão, se nós nos contentarmos com aquilo que já alcançamos,
nós não vamos avançar nem mais 1 milímetro na nossa vida. Os discípulos tiveram que abrir mão do que era importante para fazer o que era fundamental. Sabe qual foi o resultado disso? Preste atenção. Eles cresceram, tiveram problemas. Com os problemas, eles fizeram mudanças. Com as mudanças, olha o resultado. Versículo 5, a gente leu até o 4. Olha o versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão. Qual parecer? Que eles escolhessem homens. Estevão, foram 7 ao todo. Escolheram e constituíram. Este parecer contentou a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor. Olha os nomes que você põe no seu filho. Você está grávida, filha? Tá, pode escolher. Nicanor, Timão. O Timão... Da onde que é o Timão mesmo que eu conheço? Hã? Ah, é o Timão. Eu sabia que eu conhecia Timão, eu sabia. E Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha os 6. E os representaram ante os apóstolos, e este orando lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Eu preciso ler esse versículo de novo. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Urânio, o que isso tem a ver comigo? Quando eles perceberam o crescimento, que precisava fazer mudanças, eles mudaram, eles tomaram decisões. E decisões, meu irmão, vai gerar perdas, não tem como. Decisão, cisão é corte, cortou as outras possibilidades. Cisão. Tem perdas numa decisão. Então, eu concluo aqui, na minha ideia, que o crescimento gera mudança, que a mudança gera decisão, decisão gera perda, perdas geram novas escolhas geram novos crescimentos. Ficou comprido aqui, mas eu acho que você entendeu. Porque eles mudaram, e qual foi o resultado da mudança? Eles cresceram ainda mais. Eles fizeram mudança e cresceram ainda mais. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Não se trata de mais um culto. Aquilo que você está percebendo que você precisa mudar é aquilo que hoje aqui você vai receber para mudar o lugar onde você está. O que pode estar entre o lugar que você está e onde Deus quer te levar, pode ser a dor que você está evitando. Se você quiser crescer, você precisa entender essas coisas. E aí a Bíblia diz assim: e eles escolheram homens cheios do Espírito Santo, com sabedoria, com boa reputação. Ou seja, quanto mais você cresce, mais qualificado você deve ser. Quanto mais se cresce uma equipe, mais qualificadas tem que ser a pessoa. Lá atrás, em Atos capítulo 1, eles tinham que escolher alguém para colocar no lugar de Judas. Não sei se vocês lembram. Eu não vou no texto aqui, mas eles precisavam escolher alguém. E a Bíblia diz assim, ó, eles chamaram o justo e chamaram Matias. E lançaram sorte sobre eles e oraram e, Senhor, nós estamos colocando aqui a sorte diante do Senhor. Se o Senhor quiser um ou outro, o Senhor vai escolher. A sorte caiu sobre Matias, eles escolheram Matias. Qual que foi o requisito? Nenhum. Se você olhar lá o capítulo 1, não tem requisito. Vamos escolher alguém para colocar no lugar de Judas. Tá bom, quem? Olha, vamos escolher alguém aí que andou com a gente aqui. Beleza, andou com a gente, tá? Só que agora eles cresceram. E como eles cresceram, eles precisaram o quê? Agora nós precisamos escolher novas pessoas para continuar liderando. Quem que nós vamos escolher? Quem andou com a gente? Não é quem andou com a gente só não. Ele tem que ter andado com a gente, ele tem que ter boa reputação, bom caráter, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, ele tem que ter sabedoria. Eu vou repetir isso: quanto mais você cresce, mais qualificado você deve ser. Quem não se qualificar não consegue continuar crescendo. As consequências das mudanças sempre serão um crescimento. O que precisa mudar? O que você precisa mudar? Porque na verdade, em momentos como esse, a gente pode pensar: olha, para o meu casamento mudar, meu marido tinha que mudar isso.
para o meu casamento, minha esposa tinha que mudar isso, isso, isso. Tá bom, a lista do outro está pronta. A sua lista qual é? Qual é a sua lista? O que você precisa mudar? Terceira coisa que eu quero falar com você nessa noite: toda expansão causa resistência. Você está pronto para o confronto, meu irmão? Eu estou falando sobre isso. Para crescer vai ter confronto. Eu sei que o resultado vai ser crescimento, mas não adianta eu te iludir que você vai crescer sem nenhum tipo de dor. Não dá. Eu estou lembrando aqui, inclusive, das minhas filhas, quando eram menores, e falavam: papai, está doendo minha perna, estou com dor na perna. Eu falava para elas: filha, é assim mesmo, crescer dói. Crescer dói. Dá um remedinho, não adianta, crescer dói. Quando elas cresciam mais um pouquinho: papai, está doendo a perna. É isso aí, filha. Tem uns negócios aí nos seus ossinhos, umas placas epifisárias, que é cartilagem, está transformando em osso, está soldando os trem aí, crescer dói. Crescer dói. E crescer causa resistência. Se você tiver medo da resistência, você nunca tomará a decisão de mudar. O que eu quero falar com isso? Se você está acomodado em deixar as coisas como estão, eu não estou dizendo que está tudo ruim, não estou falando isso. Eu estou falando das coisas que precisam ser organizadas. Estou falando daquilo que precisa de mudança. Mas, se você se aqui, deixa para lá, para evitar fadiga. Se eu for falar isso aqui, se eu tocar nesse assunto aqui, é pior e não sei o quê, é por isso que não mudam as coisas, porque você não quer tocar no assunto. Você quer evitar. Sabe o que a gente gosta? Levanta a pedra, põe os trem embaixo e põe a pedra em cima. Põe a pedra em cima e acabou, mas nunca resolve nada. Nunca resolve nada. Eu estou lembrando de um texto aqui, não está na palavra, mas eu lembrei, eu preciso falar isso aí para você. Um dia Josué, eles estão saindo e conquistando, e crescendo, expandindo o território de Israel. E eles vencem alguns reis, 5 reis. E a Bíblia diz que os seus capitães jogaram aqueles reis dentro de uma cova, dentro de uma caverna, e colocaram uma pedra em cima. Se eu não me engano, Josué capítulo 10, depois daquela chuva de pedra que teve lá, Deus prolongou, parou a terra e o dia foi mais. Depois você confere lá, Josué capítulo 10. E a Bíblia diz que eles pegaram aqueles inimigos e jogaram dentro de uma cova e botaram a pedra em cima e foram embora. Chegaram lá para Josué e falaram assim: Josué, está resolvido. Josué falou: como é que vocês resolveram? Não, jogamos eles lá dentro lá e botando uma pedra, agora eles morrem de inanição. Josué falou: o quê? Não, volta lá. Voltaram lá, Josué falou: tira a pedra. Tirou a pedra, pegou os reis. A Bíblia diz que Josué pôs o pé na garganta deles. Eu gosto de Josué, cara. Eu gosto dele. Botou o pé na goela. Vocês sabem o que é goela aqui no centro? Botou o pé na goela deles e falou assim: olha, eu vou mostrar para vocês como é que resolve isso. Matou eles. Matou os inimigos? Matou. Agora pega, joga dentro da cova. Jogou, agora põe a pedra em cima. Agora está resolvido. Só que a gente está fugindo do confronto, a gente está fugindo da resistência, a gente não quer tocar em assunto, porque parece que está tão legal agora. Então, se eu tocar num assunto que está legal agora, vai piorar, vai ficar ruim, não sei o quê. Meu irmão, põe o pé no pescoço desse. Do marido, pastor? Da esposa? Do assunto. Do assunto, pelo amor de Deus. Não adianta se você estiver fugindo de resistência, fugindo de confronto, não vai mudar nada. Fala comigo aqui, só para ficar gravado. Não há crescimento sem mudança. Não há mudança sem perda. Não há perda sem dor. Mas o resultado sempre será o meu crescimento. Aleluia, glória a Deus.
Se você hoje não está sentindo nenhuma dor, você não está crescendo. Você não está gemendo por aquilo que você faz, você não está gemendo pelo seu ministério, você não está gemendo pela sua empresa, pelo seu negócio, pela sua faculdade, o que você está fazendo. Se você não está sentindo dor, você não está crescendo. Só que eu quero te chamar a atenção para algo: não valorize a dor, valorize a visão. Não valorize a dor, valorize a visão. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós valorizamos demais o que nos causa dor e não o que nos faz crescer. É tipo assim, eu vou dar um exemplo atual. Eu vou falar de mim aqui, eu vou dar um exemplo de mim. Eu postei um dia um vídeo aqui da igreja e tal. Aí uma pessoa escreveu assim: eu nunca concordei com dancinha na igreja. Tinha, sei lá, 180 pessoas que gostaram, tinha lá 20 e tantos comentários. Eu respondi a mulher. Eu só falei para ela: problema seu. Escrevi para ela: problema. Porque assim, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se a crítica vem para mim, eu estou falando de mim agora. Se a crítica vem para mim de uma pessoa que não contribui em nada para o meu crescimento, eu desprezo na hora. Se a crítica vem em forma de uma pergunta, eu respondo: não te interessa. Se a crítica vem em forma de um não concordo, eu digo: problema seu. Se a crítica vem de você está fazendo errado, eu respondo: não te perguntei. Agora, sabe qual é o nosso problema? Que você pode ter 100 pessoas te amando, uma pessoa faz um comentário, a sua tendência é responder quem te afrontou e não quem te elogiou. É do ser humano. Você pode olhar 100 pessoas te elogiando e falando que lindo, que bonito. Posta, filha, posta um vestido, aquele vestido mesmo top, legal, não sei o que. Alguém vai lá, escreve linda, maravilhosa, elegante, e tal, e coisa e tal, e fala um monte: olha que linda sua escova depressiva e tal, né? Como seu rosto está lindo, eu vi que você fez demonização facial e tal, né? Tá tudo bonito, tá elogiando e tal. Alguém vai lá e escreve assim: não gosto dessa cor verde militar. Minha irmã, o seu olho fala: quem que é essa? Essa fulaninha. Entrei no perfil, olha o cabelinho. Gente, nossa tendência é responder quem nos afronta, e a gente não consegue. Deixa eu dar um exemplo para você que eu estou lembrando aqui, não está no texto, mas estou lembrando. Você tem paciência para mim, mais 10 minutos? Um dia, o rei Nabucodonosor fez uma estátua gigante, chamou todo mundo, tinha milhares de pessoas na Babilônia. O rei Nabucodonosor falou o seguinte: ó, todo mundo, quando começar a bater os tambores, porque música ou adora a Deus ou adora o diabo. Então Nabucodonosor disse: quando começar a bater os tambores, todo mundo saltério, tocar aí e tal, e quando começar a rolar o funk e o pagode, exatamente no momento do funk e do pagode, todo mundo vai ter que se ajoelhar e se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Beleza, meu irmão, milhares de pessoas. A Bíblia diz que 3, Ananias, Azarias e Misael, que eram
conhecidos na Babilônia como Sadraque, Mesaque e Abednego. Os três ficaram assim, ó. Meu irmão, sabe o que incomodou Nabucodonosor? Os três ficaram de pé, cara, e não os 10.000 que estavam ajoelhados. Ah, pastor, mas isso estava errado mesmo. Eu sei, cara, eu só estou dando exemplo para você, que o nosso olho, às vezes a gente valoriza muito quem nos afronta, a gente valoriza muito quem critica, a gente valoriza muito a opinião dos outros. Quem dá uma opinião para você não está comprometido com o resultado final, aprenda isso. Pastor, agora é para fazer que nem o ser. Não concordo com isso na igreja. Não perguntei. Algum dia eu fiz uma reunião de liderança e perguntei, gente, vocês concordam comigo? Então eu não pergunto. O que eu quero é ser fiel à visão que Deus me deu. Eu quero chegar no final, como Paulo chegou para o rei Agripa e falou assim: rei Agripa, apesar de tudo que eu passei, fui fiel à visão celestial. É isso que eu quero ser. O único macho que eu sei que chegou e perguntou: o que vocês dizem que eu sou? Foi Jesus. Eu estou fora, meu irmão, eu não dou conta disso aí não. Eu sou doido, eu estou feliz. Você acha que eu vou perguntar o que o pessoal está pensando de mim? Eu estou feliz, cara. Estou me achando. Mentira, isso aqui é brincadeira. Mas não vou perguntar não. Sabe, às vezes nós queremos responder mais aquilo que nos fere do que aquilo que nos cura. Uma pessoa pode escrever lá para você. Eu estou falando de rede social aqui, meu irmão, mas na vida, em tudo. Alguém pode te dar um elogio e você bota um joinha. Eu assim, para ser mais rápido, nos comentários eu boto uma mãozinha assim, e vão todo mundo, pá. Pronto. Aí você vai dando pá para todo mundo. Mas alguém criticou, você para no comentário. What? Deixa eu ler mais um texto com você, é o último, pode ser? João capítulo 9. João capítulo 9. A história aqui, eu vou ler só os primeiros 2 versículos, depois a gente vai para frente. Jesus, ele vê um cego de nascença, e ele ficava sempre sentado na rua, mendigando, pedindo. Os discípulos perguntaram assim: Senhor, quem pecou para ele ficar nesse estado? Ele ou os pais dele? Vocês lembram desse texto? Aí Jesus falou assim: nem ele, nem os pais dele. Assim foi para que se manifestasse a glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, pegou ali, não sei se você está entendendo o que Jesus fez, porque ele é cego de nascença. E até este momento, na Bíblia inteira, na história inteira, não havia relato de um cego de nascença curado. Não tinha, nem Jesus tinha curado um cego de nascença. Ele tinha curado já outros que ficaram cegos no meio do caminho, mas um cego de nascença não tinha acontecido. Ele sem olhos. Jesus cospe na terra, água de Jesus, pó da terra, Jesus faz barro e passa no olho do homem. Jesus está usando a matéria-prima lá do Éden, meu irmão, para fazer um olho novo para o cara. Aí Jesus fala com ele assim, vai lá agora e lava em Siloé. Vocês lembraram agora do texto? Ele foi, lavou e voltou vendo, ok? Vai para o versículo 6 para mim. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego, eu preciso ler essa frase de novo. Então os vizinhos e aqueles, todo mundo que antes tinham visto que ele era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? É interessante que eles só prestaram atenção no homem quando ele foi curado. Uma vida inteira parado, sentado, estagnado, mendigando, ninguém notou ele.
Mas ele cresceu, alguém já começou a falar assim: ué, não é aquele rapazinho lá do Juru? Ué, não é aquela moça lá da Capitinga? Não é aquele rapaz lá da Nhumas? Tá, vamos lá. Uns diziam: é este, outros diziam: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos. O que aconteceu? Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, esse homem que era cego, levaram ele para os fariseus, e era sábado, quando Jesus fez lodo e abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo nos olhos e lavei-me e veja. A terceira vez que o menino está falando isso, cara. Terceira vez. Então alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, Jesus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia discussão entre eles. Briga. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora viu. Pode deixar o texto, eu vou ler mais alguns versículos. É interessante, o homem está lá cego, mendigando, ninguém se importa com ele. Ele cresceu, expandiu, descobriram até quem era a mãe e o pai dele. Está percebendo dentro do contexto da palavra hoje? Não, mas não é aquele lá que mendigava? Uns diziam sim, outros diziam não, parece, ou seja, parece que é, parece que não é. Eles nem prestavam atenção no cara, bicho. Eles não estavam nem aí para o cara, ele estava ali e não fazia diferença nenhuma, mas ele cresceu, ele foi curado, agora ele está andando. Enquanto ele estava sentado mendigando, ninguém se importava. Agora ele está andando, caminhando, e estão se importando com ele, e estão pondo pressão nele. Vai ter resistência no seu crescimento, meu irmão. Enquanto você está lá no seu cantinho, fazendo o seu feijão com arroz, alguém está batendo palma e dizendo: olha que pessoa esforçada, olha que pessoa esforçada, olha que belezinha. A hora que você crescer, esteja pronto, vão dizer que você está traficando, que você está roubando, que você está fazendo um monte de coisa. Meu irmão, que se lasque. Deixa eu falar uma coisa para você. Não vou falar isso não. Hoje de verdade eu não vou. Hoje eu não vou. Olha aqui o versículo 20. Não vou. Pergunta de novo. Não vou falar não. 24, versículo 24. Não, eu só vou falar uma frase só. Só vou falar uma frase. Eu tinha mais amigo nessa cidade quando nós estávamos no cantinho ali do Morro Chique. Você já entendeu, né? Beleza. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Os fariseus estão chamando o cego e falando assim: ó, o negócio é o seguinte, não vai falar que esse Jesus te curou, dá glória a Deus aí agora, porque esse Jesus aí é pecador. Aí o homem, o carinha, respondeu ele, pois, e disse: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, e é que havendo sido cego, agora eu vejo. Eu não sei se ele é pecador, se não é, não conheço ele não. Ele vai encontrar com Jesus depois. Mas uma coisa eu sei: eu estava mendigando, sentado, agora eu vejo, agora eu tenho visão, agora eu estou enxergando. A única coisa que eu tinha era ecos do passado, era a voz do passado. Agora eu consigo enxergar o futuro, agora eu tenho visão. E eu não tenho um passado brilhante pela frente, eu tenho um futuro brilhante pela frente. É isso que esse homem está falando. Agora eu vejo, eu era cego, agora eu vejo. Eu estava mendigando, agora eu posso prosperar. Eu estava sentado, parado, com a vida estagnada, girando em ciclos. Me levavam para mendigar, me levavam para casa. Me levavam para mendigar, me levavam para casa. Agora eu vou onde o Senhor quer que eu chegue. Eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou expandir. É isso que está acontecendo aqui. Versículo 26. E tornaram a dizer-lhe:
que te fez ele? Como te abriu os olhos? Agora o menino está indignado, a quarta vez que estão perguntando isso para o cara. Meu irmão, na moral, quem me conhece mais de perto sabe, eu sou sanguíneo. Na segunda vez, meu irmão, eu já tinha dado um rabo de arraia. Esse menino está na quarta vez que eles estão perguntando a mesma coisa para ele. 27. E respondeu-lhes: já vou-lo disse e vocês não me ouviram. Para que o que quereis tornar ouvir? O que vocês querem ouvir de novo? Eu estou falando, vocês não acreditam. Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então os injuriaram. Meu irmão, eles insultaram o cego, injuriaram ele, insultaram ele, expulsaram ele e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido de todo em pecado e nos ensina a nós, e expulsaram. Eu vou parar aqui, só para você entender o que eu estou dizendo. Enquanto o homem estava na beira do caminho, meu irmão, sem crescer, sem expandir, sem fazer nada, sem ter visão, ninguém se importava com ele, não sabiam se era ele ou não era, mas ele mudou de vida, ele tomou decisões, descobriram ele, a família dele, quem eram os pais dele, como que ele nasceu, se ele nasceu cego mesmo, se era cego de nascença. Ficaram ali fazendo ele, sabe, falar assim: fala aí, qual que é o segredo da tua força? Fala aí qual que é o segredo do seu crescimento? Fala aí o que é isso, o que é aquilo. Não, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E eles: não pode ser. Sabe o que vai te fazer crescer? A graça de Jesus sobre a sua vida. A graça de Jesus sobre a sua vida. Então eu vou insistir em dizer para você, e eu vou encerrar aqui: enquanto você estiver evitando dor, você estará evitando o seu crescimento. Enquanto você estiver evitando resistência, você estará evitando o seu crescimento. A maioria das pessoas escolhe um caminho sem dor. A maioria das pessoas escolhe um caminho sem dor. Eu quero chegar lá sem dor. Eu quero evitar dor, eu quero evitar confronto, eu quero evitar resistência. Eu quero que tudo na minha vida seja na manteiga. Até a manteiga, põe na geladeira para você ver. Tem nada fácil. A dor nos ensina a depender de Deus. A dor é didática, meu irmão. A dor nos ensina a ser humildes. A dor nos ensina a ser dependentes de Deus. Eu não sei o que te dói hoje, mas eu quero profetizar que essa dor vai te conduzir para um caminho que você nunca pensou em experimentar. Essa dor vai te conduzir a conquistas e realizações que você vai celebrar o seu crescimento em 2024. Você vai sair daqui decidido. Quem vai sair daqui decidido em mudar? Eu vou sair daqui decidido em mudar. Eu preciso mudar para mim continuar crescendo. E quando crescermos mais, vamos mudar mais e vamos crescer mais. Você tem que sair daqui hoje decidido. Eu preciso mudar isso na minha vida. E se eu mudar isso com coragem, meu irmão, crescimento não é para covarde. Crescimento é para quem enfrenta a dor. Crescimento é para quem tem coragem de dizer: eu vou mudar isso, eu vou decidir, eu vou ser firme nisso. E aí, meu irmão, você vai experimentar crescimento na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, no seu ministério, na tua casa, na tua igreja, nas tuas finanças. Seja ousado. Prosperar é para quem tem coragem, ser abençoado é para quem tem coragem, crescer para quem tem coragem. Medrosos nunca vão sair do lugar. Medrosos sempre estarão à beira do caminho, mendigando carente, mendigando sentimentos, mendigando as coisas. Mas aqueles que são corajosos vão experimentar o extraordinário do crescimento de Deus. Pelo amor de Deus, tem alguém aqui? Pelo amor de Deus, aleluia, aleluia.
Se coloque em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Olha aqui para mim um pouquinho. Não espere dos outros aquilo que só depende de você. Crescimento gera mudança. Mudança gera decisão. Decisão, consequentemente, vai gerar uma escolha. Quando você decide, você tem que escolher. E essa escolha, essa decisão vai gerar dor. Qual que é o código de hoje, Urânio? Dor. Não existe crescimento sem dor. Não existe crescimento sem pressão. Não existe crescimento sem passar por afrontas. Então, se você esquecer tudo que eu preguei, eu quero que você se lembre disso. Enquanto você estiver evitando a dor do confronto, você estará evitando o seu próprio crescimento. Só feche os seus olhos por enquanto. Espírito Santo, Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo bendito, Espírito Santo nosso amigo e companheiro, nos ajuda a mudar. Precisamos mudar como pessoa, precisamos mudar como maridos, como esposas, precisamos mudar como filhos, precisamos mudar como irmãos, precisamos mudar como líderes, como pastores, precisamos mudar, Senhor. Precisamos mudar, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Não queremos mais fugir da resistência, não queremos mais fugir do confronto, não queremos mais fugir do que dói, Senhor, porque é o que dói que nos tirará, Pai, de um lugar de estabilidade, de conforto, que nos mantém na mesmice. Quantas vezes estamos como esse homem, Senhor, sentados à beira do caminho, mendigando, às vezes mendigando carinho, mendigando amor, mendigando, Senhor, cuidado, mendigando respeito, mendigando honra, mendigando, Senhor, aquilo que deveria ser básico e fundamental. Quantas vezes estamos à beira do caminho mendigando coisas, Senhor, que deveria já ser uma realidade em nossas vidas. Pai, mas nessa noite, Pai, de alguma forma que essa palavra possa ter falado ao nosso coração, Senhor. Que de alguma forma, Pai, essa palavra possa ter nos estimulado a sair, Senhor, deste lugar de mesmice, desse lugar, Senhor, de rotina. Desperta, Senhor, nossa criatividade, desperta, Senhor, nossas ideias, nos ajuda, Senhor, a termos bom ânimo. Precisamos ter bom ânimo, Senhor, para que as coisas possam ser diferentes, Pai.
Não queremos que seja apenas uma mudança de calendário, de 23 para 24. Não queremos que seja apenas uma virada, Senhor, de tempo, de estação, mas que seja, Pai, uma virada de ciclo em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos crescer, Senhor, e avançar. Aquilo, Senhor, que nos oprimiu, Pai, que possa ser superado, vencido, para continuarmos crescendo. Que não venhamos a dar mais espaço para o inimigo, Senhor, agir, nos impedir, Senhor, de avançar, impedir nossa alegria, nossa felicidade. Quantos de nós, Senhor, quantos de nós estamos apenas vivendo um dia após o outro, sem uma visão clara, sem algo, Senhor, que realmente vale a pena, porque estamos evitando dor, e uma dor provoca, Senhor, uma visão provoca dor, uma visão, Senhor, é carregada de dor, mas depois, Senhor, vem o crescimento, vem a conquista, vem a realização. Papai, nessa noite, Senhor, que não estejamos aqui, Senhor, que não estejamos aqui evitando a dor, Senhor, mas que possamos de verdade, Pai, que possamos de verdade, Senhor, dar passos de fé nessa noite, passos que mudam, Pai, nosso destino. Que possamos, Senhor, olhar para frente, não sejamos apegados ao passado, para não termos um passado brilhante. Não queremos ficar apegados apenas às conquistas do passado, apenas às realizações do passado, mas que possamos olhar para frente e ter certeza, Pai, de que o Senhor tem um destino extraordinário para cada um de nós. Então, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que cada um que está aqui conosco, cada um que está na internet, receba agora uma graça, uma unção do Senhor, uma força que vem do céu, Pai. Assim como na vida de Daniel, Pai, ele estava ali, Senhor, caído, esmurecendo, mas ele foi tocado e levantou, Senhor. Pai, que sejamos tocados nessa noite. Toca a nossa vida, toca a nossa mente, o nosso coração. Toca no Senhor hoje, para que haja de fato uma mudança no casamento, uma mudança na nossa vida, no nosso ministério, uma mudança nas nossas emoções, uma mudança de verdade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, meu querido, toma uma decisão hoje. Toma uma decisão hoje de mudar o que precisa mudar, de fazer o que precisa fazer. Não responsabilize ninguém, é com você. Não responsabilize ninguém, é contigo. Pelo amor de Deus, decida avançar hoje, decida mudar de fase hoje, decida crescer hoje. O que você decidir hoje vai definir o seu futuro. Esse ano de 2024, em nome de Jesus, você vai crescer. Eu decido caminhar pelo que eu sei, pela minha visão, e não pelos meus sentimentos. O que eu sinto é passageiro, o que eu sei permanece. Então que a partir de hoje eu saia de todo lugar de paralisia em qualquer área da minha vida, e eu decido: eu vou crescer, eu vou expandir, eu vou avançar, e ninguém irá me impedir, porque o Senhor está comigo. Amém, aleluia, glorifique o nome do Senhor.